Bom dia, tudo bem? Bom dia. Aqui na Videira, nós temos o costume de falar assim, a temática do ano, né? Como se fosse isso. A visão profética para o ano. É uma forma mais espiritual de dizer. Desse ano é o ano da restituição. Né? Ano passado foi o ano de portas abertas. Esse ano é o ano da restituição, né? Em que Deus vai restituir aquilo que a gente perdeu, né? Aquilo que o diabo tomou, aquilo que as nossas más decisões nos levaram, né? Então, creio que esse ano vai ser um ano profético para restituição. Amém. Pega essa Amém. palavra aí, você que está nos ouvindo, mesmo que você não faça parte da videira, porque a videira, né, na verdade, ela é uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja católica, né? Sabe o que é católica? Católica é universal. A igreja universal, que é o corpo de Cristo. Sabe isso? Sabia, não? Ah. Tá vendo? É cultura. A igreja católica significa igreja universal. E uma coisa que a gente aprendeu muito com o movimento dos legendários é que a igreja se completa. Tipo assim, o que eu quero dizer? Quando a gente viajou para países diferentes ano passado, quando a gente viajou para cidades diferentes no Brasil, a gente viu um testificar entre igrejas que não tem conexão nenhuma. Mas o Espírito Santo é a conexão. Então a gente via que era o mesmo coração acontecendo em lugares diferentes, a mesma unção movendo em lugares diferentes. E algumas vezes, por incrível, para nós era surpreendente, palavras se repetiam em igrejas que não tinham conexão, porque a nossa conexão, na verdade, ela é espiritual, então ela não tem barreiras. É Deus falando através de várias igrejas, denominações, nomes, assim como Paulo mostra, Paulo não, na verdade, Paulo, né, enviando as cartas aos apóstolos, que várias igrejas tinham uma conexão, que é o Espírito Santo. Então aqui hoje ainda existe essa conexão. Só que elas falavam sotaques diferentes. Tipo assim, é como se tivesse a igreja do nordestino, a igreja do povo do sul, a igreja do Goiás, aí cada um com as suas tipicidades, né? Suas características próprias. Exato. Então você vê uma igreja que é mais do fogo, mais do reteté, que é diferente, o comportamento, o linguajar é diferente, a forma que a palavra é ministrada é diferente, a forma que eles oram é diferente. Na igreja, por exemplo, na Videira, se você for ver, o povo ora andando, fica parecendo uns robozinhos andando sem parar. Então assim, você vai entender, tem a ver com a nossa cultura, é o jeito que nós ministramos a palavra. Você vai ver que a gente tem umas características muito parecidas com o nosso pastor, né, que é o pastor Aloysio. E aí você vai para outros lugares, cada um com a sua característica, mas falando a mesma coisa em essência, né? Porque é o mesmo espírito. A gente consegue ver isso, não é de hoje. Você vê isso há 2000 anos. A igreja de Corinto tinha um comportamento completamente diferente da igreja de Gálatas, né? Igrejas contemporâneas, da mesma época. Aí você vê Corinto, o povo lá, pra você entender, eles enchiam a cara na hora da ceia. Porque a ceia lá não era tipo igual nós temos hoje, um golinho de vinho com um pedacinho de pão, né, com a hóstia. Na verdade, lá naquela época, quando se falava de ceia, era comer. Então, festa. Era pão e vinho, meu irmão. E aí, eles enchiam a cara na ceia. Ou seja, era uma igreja bem festa, unido mesmo. Total. E perdia até o controle. Paulo dizia que lá os dons eram usados de forma desorganizada e desordeira. Então, provavelmente, era aquelas igrejas do mistério. E soltava polêmica pra todo quanto é lado, e os irmãos caíam na unção. Então, era uma igreja que era... O Paulo fala assim que era uma igreja que estava desorganizada, mas ele começa as cartas sempre falando: dou graças a Deus por vocês. Ele estava feliz com a igreja, mesmo ela sendo bagunçada. E isso tem 2000 anos, meu irmão. Então quando você olha para sua igreja e vê ela cheia de coisas que você fala assim: nossa, isso não é o ideal. Nossa, esse lugar aqui tem gente muito falha. Pois é, meu querido. É assim tem desde gente, sempre. Tem falha. Né? Igual. Aí você vê Gálatas, era uma igreja extremamente formal. Com essa, Paulo é mais duro. Era uma igreja muito pautada na palavra e era uma igreja legalista. Era uma igreja que falava muito, ó, tem que fazer assim, 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 assado. Provavelmente, hoje, traduzindo, seria uma igreja, eu não sei nem qual seria uma igreja mais formal, assim. O que foi? Não é caçando quem tá errado por agora. Não, não é questão de estar errado, não. Tô falando do comportamento formal, né? Porque era igreja também. E também tinha a Vanessa me cutucando, assim, qual que você vai falar, qual que você vai falar. Não, para de falar não, mal. Não tô falando mal. Eu tô dizendo das igrejas de Gálatas e de Corinto. Então, isso existe de lá pra cá, até hoje, né? É a mesma coisa. É a multiforme graça se expressando de formas diferentes no corpo, né? Aí quando você pega o corpo inteiro de todas as composições de cristãos, aí você tem o que é o corpo de Cristo.
né, o qual tem um cabeça, que é Cristo. E que o mais importante se repete em todas, que conhecer mais de Jesus é o centro, que o amor entre os irmãos é importante, precisa ser reforçado, que o evangelho precisa avançar, que precisa haver ofertas para que a obra avance, precisa haver participação dos membros de forma ativa para que eles mesmos mantenham o fogo aceso. Então você vê, coisas essenciais se repetem em todas as igrejas. Então, quando o pastor Aloysio, que é da nossa igreja, levantou e falou, ano que vem eu sinto que Deus está falando que é um ano da restituição, é um ano da restituição para toda a igreja do Senhor, não é só para nós. É isso aí. E uma coisa interessante, que foi a palavra da célula, né, que foi a palavra do domingo, é que essa restituição, ela não é passiva, ela é com ações. E ações do cristão não são, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A ação do cristão é oração, a ação do cristão é manifestar a fé. A ação do cristão é espiritual. Nunca se sobrecarregue com ações, porque quando você encher de ações, pode olhar que não é de Deus. Muito é da sua carne, do seu esforço, da sua vontade desesperada de resolver. A maior parte do que Deus faz, eu falei isso para uma amiga minha, a maior parte do que Deus faz é assim, 95% espiritual, 5% direção de Deus, aí você acha. Quase tudo é no espiritual. E a nossa carne, nosso ser humano, sempre odeia essa parte, que é esperar, confiar, ter fé. Mas é isso que nos garante a restituição. Então não vai ser uma restituição passiva, que a gente queria dizer, né? É uma restituição ativa pela fé. Que exige fé. Olha só, Deus não responde... Isso aqui que eu vou falar para vocês, me entenda, com muito carinho. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Você pode ter certeza que, por exemplo, vou citar uma situação. Lembra do tanque de Bethesda, onde você tinha ali um cara que tinha uma deficiência a vida inteira, né? Ele estava ali durante décadas, talvez, né? Você vê essa cena muito bem retratada ali no The Chosen. E junto com ele, ali era um lugar onde as pessoas tinham uma cultura na época de que aquele tanque era milagroso. Então acumulava uma série de doentes lá, porque o povo ficava esperando um dia que a água era agitada, o momento que ela era agitada, porque tinha uma cultura ali de que um anjo tocava a água e a pessoa pulava lá dentro, o primeiro que pulava era curado. Então era uma coisa meio mística. Então ali era lotado de gente com o mesmo tipo de problema que ele, com o mesmo tempo de problemas que ele. Só que nem todos foram curados. Todos tinham a necessidade. E aquele que carrega toda a cura do universo, o próprio Deus encarnado, estava passando ali. E aí ele chega para aquela pessoa e pergunta: o que você quer que eu te faça? Era óbvio. Assim, era óbvio o que ele queria que fizesse. Você tá me entendendo? Deus, ele chega para todas as pessoas ali e ele fala: o que você quer que eu te faça? Chega pra um cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Parece até assim, como assim? Você tá vendo? Ele é cego, ele vive nessa dificuldade, tá vendo você curar todo mundo. Tá vendo você curar não, né? Tá ouvindo você curar todo mundo. É óbvio que ele quer ser curado, mas o próprio Senhor Jesus, ele espera que você tenha uma atitude de fé, porque ele, na sua soberania, Deus na sua soberania, decidiu fazer as coisas aqui na terra através da fé. Ele decidiu. Isso você vê desde o Antigo Testamento, desde o pai da fé, Abraão. Você vai ver que tudo que Deus faz é através da fé, tá? Então ele escolheu fazer dessa forma. Então a fé é algo que você precisa exercitar. Não é só porque não é só a sua necessidade. Deus não atende apenas necessidades. Deus atende a sua manifestação de fé. E acredite, a sua fé, ela honra a Deus. Quanto mais você crer que Deus pode te abençoar, que Ele... quando você está com uma pequena dificuldade que seja, você apresenta ela diante de Deus, aquilo ali honra a Deus. Quando você está com uma fé exagerada, quando você crê em algo maior, você tem um sonho muito grande, você fala assim: Deus, isso aqui é algo que o Senhor poderia fazer na minha vida. Faz. Você honra a Deus. Uma fé exagerada honra a Deus. Então creia, nesse ano de 2025, que Deus pode e quer te restituir. Só que é necessário que haja essa fé. Eu vou te citar um outro exemplo para que você entenda o quanto a falta de fé, ela engessa o mover de Deus. Naquela época, Jesus, ele andou, né, ali por toda aquela região onde ele nasceu, por toda a Judéia e por toda Jerusalém e todas aquelas regiões ali. Teve uma região que ele não pôde fazer muitos milagres. É citado na Bíblia. Ali eu não pude fazer muitos milagres. Era a terra que ele nasceu. Porque lá ele era o filho da Maria e do José, o carpinteiro. Não olhavam para ele com fé, olhavam para ele
com dúvida, com Aquele menino desconfiança. que eu vi desde pequeno aqui brincando na terra? Não. O filho da Maria? Não. Então, assim, eles não tinham fé para crer que era possível fazer algo. E quando não há ambiente de fé, não tem o que fazer. Olha só, o próprio Deus, ele se movimenta só onde há um ambiente de fé. Outra situação, para você entender a gravidade disso. Uma certa ocasião em que uma pessoa estava morta, e aí Jesus vem para vem cá, operar um milagre. A menina morreu. Ele fez algo curioso. Ele chegou e no ambiente o povo já começou a falar: não, o que você está fazendo aqui? Já era. A criança já está morta. A criança já está morta. O que você veio fazer aqui? Havia um ambiente de incredulidade. Jesus pede para tirar o povo de dentro da casa. Deixa só os pais e o apóstolo A, B ou C, sei lá. Fica só as pessoas que creem. Tira todo mundo de dentro da casa. Tira todo o ambiente de incredulidade. Olha só o quanto isso é grave. Até entre os apóstolos foi peneirado quem ia entrar e quem não ia. Então, assim, o coração foi selecionado, né? Tirou Tomé dali. Aí você vê, olha só, Jesus selecionou quem estaria dentro do ambiente. Porque onde é um ambiente com falta de fé, não é possível operar milagres. Sempre que Jesus fazia algo, o que ele falava para a pessoa na sequência? Vá em paz, a sua fé te curou. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. A gente sabe que é o Cristo que nos salva, mas ele próprio, quando curava as pessoas, dizia: a sua fé te salvou. Então Deus escolheu fazer através da fé. E não é uma fé no pensamento positivo. Ah, vai dar certo. É uma fé que Deus pode e quer fazer. É uma fé de que Deus já fez e vai fazer de novo. É uma fé em Deus e no poder dele. E não uma fé no, vai dar certo, um pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé. A fé, como o mundo entende, ela é justamente isso. É um pensamento positivo, é física quântica. Né? O coach ensina a física quântica. Quando você acreditar... É claro que ter pensamentos positivos não vai te atrapalhar em nada, na verdade, vai te ajudar mesmo. Mas não é esse tipo de fé bíblica, tá? A fé bíblica é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê, tá? Então é uma fé em cima da palavra de Deus. E aí, a fé do pensamento positivo, ela vai te ajudar a ter uma autoconfiança de fazer o que você pode. Mas o que você não pode, um pensamento positivo não vai fazer diferença na sua vida. O que precisa que Deus faça, só a fé nele vai fazer. Exatamente. Não que seja ruim ter pensamento positivo, né? Eu quero deixar claro, isso Ele é importante só uma exercitar coisa também. Limitada. Exato. E aí, agora de forma prática, como é que você faz para exercitar e aumentar a sua fé? Eu vou citar 3 exemplos bíblicos aqui, tá? Existem 3 fés. Existe a fé que nós chamamos agora de teologia. A fé salvífica é a fé que você utiliza para crer a primeira vez em Jesus Cristo e ser salvo. É aquela fé do novo nascimento. Aqueles que creem no seu nome receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João. Tá? Então, só é filho de Deus quem crê em Jesus. Aquela fé que foi colocada no seu coração para você crer em Jesus e se tornar uma nova criatura, nascer de novo do Espírito, aquela fé para te salvar é uma fé, ok? Existe uma outra Forma de fé. uma outra fé, né? Que é o dom da fé. O dom da fé é aquele que ele é citado junto com os outros dons, né? Dons de curar, dons de palavra de conhecimento, dons de línguas estranhas, dom de interpretação de línguas. E aí existe lá também o dom da fé. É aquela pessoa que tem uma capacidade de ter, uma capacidade dada por Deus, de ter uma fé exagerada. Eu creio que eu tenho esse dom. Amém. Eu tenho esse dom. E não só isso, você que tem o dom da fé, você ministra fé no coração das outras pessoas. Se esse vídeo aqui tá te gerando fé, é mais um sinal, é uma comprovação de que eu tenho esse dom da fé e tô liberando ele na sua vida agora. Amém. Tá? Então o dom, ele não é me dado para ficar comigo, ele é para multiplicar. Então eu tô te transmitindo ele agora. Existe a outra fé, que é a fé para viver a vida cristã. Que é dessa que a gente tá falando. A fé para perdoar. A fé para crer que o nosso Salvador, Maranata, ele tá chegando, ele tá voltando. A fé para crer que Cristo tá voltando. A fé para crer que Cristo deseja que eu seja saudável, que Ele deseja que eu seja frutífero, que o meu lar tenha paz, que eu tenha prosperidade da minha vida. Eu não estou falando apenas de dinheiro. É essa fé de viver a vida cristã normal. Dia após dia, vencendo todas as lutas em Deus. Essas são as características da fé. E como aumentar a sua fé? Primeiro é selecionando o que entra na sua vida, porque, por exemplo, você não vai tirar as pessoas ao seu redor todas, não, todo mundo aqui não tem fé, então tchau, eu vou andar sozinho. Não é isso.
isso. Mas você vai silenciar vozes que minam a sua fé. Se você está numa luta pela restauração do seu casamento, você não vai ficar ouvindo todos os Instagrams que falam que é ótimo a vida do divorciado. Você não vai ficar andando com solteiros que vão falar, é isso mesmo. Ou com todos os derrotados que já perderam a casa deles e falam, não, eu tô bem, eu tô bem. Uma mulher me mandou uma mensagem ontem lá no Casal Legendário, falando assim que as amigas dela falaram pra ela dar um gelo do marido, porque assim, parar de mandar mensagem pra ele, parar de insistir, parar de conversar, porque ela merecia coisa melhor. Aí eu só falei o seguinte pra ela, só ouça conselhos sobre restauração de casamento de quem teve o casamento completamente restaurado e tá vivendo plenamente. Você tá entendendo? Por que você vai ouvir conselho, de forma besta aqui, ó, por que você vai ouvir conselho de investimento de quem nem tem dinheiro? É o mesmo tipo de incoerência, tá? Por que você vai ouvir... falando de personal de novo. Conselho do personal que não emagreceu, falando que vai te ajudar a emagrecer. Você tá entendendo que existe uma incoerência? Então a fé, ela é estar próximo de pessoas que já experimentaram aquilo. Então você que tá tendo problema no casamento, ouça o que eu tô te dizendo, ouça o que a Vanessa tá te dizendo, nos acompanhe. Por quê? Porque nós tivemos o casamento restaurado. Então eu posso gerar esse tipo de fé no seu coração. Você que tá precisando de uma cura, comece a conversar com pessoas que foram curadas. Porque a fé, ela vem pelo testemunho. Uma das formas de você aumentar a sua fé é pelo testemunho. Outra forma, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais base de fé você tem. Em momentos duros na minha vida, o que eu fiz? Eu ia em toda a célula que tinha. Eu ia na igreja toda a oportunidade que tinha. Eu tentava um relacionamento a mais com a pastora, com o pastor, no encontro. Por quê? Porque quanto mais você ouve da palavra de Deus, menos espaço você dá para os pensamentos ruins, para as setas do diabo na sua mente, para as desmotivações que seu próprio corpo, a situação está gerando. Você olha menos para a circunstância e enche a sua cabeça, seus olhos da fé, das coisas que Deus já fez, da palavra de Deus, do testemunho, das histórias da Bíblia, que são testemunhos, né, na Bíblia. Então, assim, quanto mais você come, mais você se protege de fraquejar mesmo, né? Exatamente. E uma terceira coisa que foi citada na palavra de ontem para aumentar a sua fé, essa é polêmica. Orar em línguas. Por que é polêmica? Porque tem gente que não acredita e tá tudo certo, tá? Se você não acredita assim, tá tudo bem. Eu conheço grandes homens de Deus que são referência e têm frutos do lado do vento, como o Goiano diz, só que não creem na atualidade do dom de línguas, não da forma que é feito. Mas eu quero te dizer que nós cremos, tá? E se você crê, busque. Se você ainda não experimentou disso, busque. Deus pode te abençoar. Eu creio que através de um vídeo desse aqui que você tá vendo agora, eu posso ministrar na sua vida, que você seja batizado do Espírito Santo e receba o dom de línguas aí na sua casa agora. Assistindo esse vídeo. Eu creio nisso, estou exercitando a minha fé agora, eu creio nisso pra sua vida. Amém. E é isso. Acho que o vídeo extrapolou os 15 minutos, mas foi benção. Foi poderoso. Tamo junto. Deixa um comentário aí pra nós. Segue o Casal Legendário. E a gente criou um canal no YouTube também. Vai lá, nos segue, chamou o Casal Legendário. Dá essa força aí. Lá nós vamos fazer palavras mais... Vamos começar a fazer lives lá. Vamos fazer um conteúdo mais extenso. Tá bom? Tamo junto. Tchau, tchau. Miau, 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 miau. Ué, engraçado eu ouvir a palavra